Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cléo, professora de Geografia e estamos na nossa aula número 4. Sejam muito bem-vindos ao meu estúdio móvel. Alguns alunos vieram me perguntar por que eu estava gravando dentro do carro. Então, dentro do carro a acústica ela é muito melhor, então não evita, né, os sons externos, porque geralmente quando eu ligo a câmera para gravar, o cachorro começa a latir, passa o lixeiro, passa o carteiro, faz um barulho só e acaba atrapalhando a gravação. Então, por isso que eu opto em gravar dentro do carro, beleza? Hoje a gente vai trabalhar sobre os tipos de climas no Brasil. Nós estamos fazendo uma revisão do 7º ano, então é bem importante que vocês assistam os vídeos anteriores. A gente tem uma sequência de vídeos, então é importante que vocês sigam essa sequência para não ficar muito perdidos. Eu optei agora nesse mês de março em fazer uma rápida revisão do 7º ano, porque tem vários conceitos que são muito importantes para a gente dar prosseguimento agora no 8º ano, beleza? Então a gente vai continuar com os tipos de clima no território brasileiro. Tranquilo? Deixa eu passar aqui. Beleza. Bom, vocês estão vendo esta imagem. Essa imagem é a média anual das temperaturas ao longo do globo terrestre. Então, vocês observam que onde está com esse vermelho mais escuro são as áreas que são mais quentes, isto é, próximas à linha do Equador, em baixa latitude. Eu já falei em alguma aula sobre as zonas térmicas da Terra. Então, eu vou só recapitular sobre essas zonas térmicas. São zonas de maior e menor iluminação no globo terrestre. A zona de maior iluminação no globo é essa zona que vocês estão enxergando com a coloração com o vermelho mais escuro. Então, é a zona tropical ou intertropical, que está entre os trópicos de Câncer ao norte e de Capricórnio ao sul. Depois nós temos a zona temperada norte e temos a zona temperada sul. Temos também o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, são as zonas térmicas da Terra, onde a gente vai ter uma distribuição então, de temperatura de acordo com a latitude. Beleza? Tranquilo? Grande parte do território brasileiro está localizado na zona intertropical, isto é, está entre os trópicos. Observe então o mapa do Brasil. Nós temos alguns tipos de clima, que são climas predominantes. Então, vamos começar ali pelo clima equatorial, ali na região norte. Nós temos também o clima tropical, que predomina ali na região centro-oeste, avança também para a região nordeste. O clima semiárido, ali na região nordeste. Tropical de altitude, nas zonas mais altas, né, de maior altitude, como o próprio nome do clima já está falando, na região sudeste. Tropical atlântico ou tropical úmido, né? Às vezes a nomenclatura pode mudar, mas é um tipo de clima que é predominante, então, na zona costeira do território brasileiro, e o clima subtropical, que já está localizado na zona térmica temperada sul. Então, esses são os tipos de clima do território brasileiro. O clima equatorial ele é um clima quente e úmido, fica, então, em baixa latitude. Quando eu falo baixa latitude, eu estou me referindo próximo, então, da linha do Equador, aquela linha imaginária que divide o hemisfério norte e hemisfério sul, nosso planeta Terra. As chuvas são muito abundantes ao longo do ano. A maior parte dessas chuvas são chuvas de convecção. O que são chuvas de convecção? Imaginem, por exemplo, um dia muito quente de verão. Então, nós temos um calor muito forte, nós temos uma grande evaporação dos rios, dos mares, da própria vegetação. Formam-se nuvens muito grandes e nós temos, então, uma chuva que geralmente é uma chuva mais rápida, porém em grande quantidade. Essa é a chuva de convecção, ou também a gente pode chamar de chuva de verão. Então, é uma combinação da quantidade de umidade, a evaporação dos vegetais, a insolação que é recebida diariamente, que vai provocar, então, essas chuvas rápidas e em grande quantidade no final do dia. Estão observando aí essa imagem, né, ali da floresta amazônica, né, que é rica em biodiversidade, né, a maior floresta equatorial do mundo, é a floresta amazônica. Ela é extremamente importante, não só por preservar toda a biodiversidade que tem, mas por regular também o clima no território brasileiro. A gente vai ter aulas falando sobre isso. Então, esse tipo de clima que predomina na região norte do país tem temperaturas que vão variar ali entre 24 e 28 graus.
O índice pluviométrico, isto é, o índice de chuvas, é de aproximadamente 1.500 a 2.500 milímetros ao ano. Então, isso quer dizer que chove muito ao longo do ano inteiro. Nós temos uma reduzida amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a mínima temperatura e a máxima temperatura. Então, essa diferença de temperatura nós chamamos de amplitude térmica. Normalmente não ultrapassando 4 graus de amplitude, certo? Nós temos também, é bem importante a gente frisar, a gente falar para vocês, que a região norte, né, ali onde tem o clima equatorial, pode sofrer influência da massa polar atlântica. Isto é uma massa de ar que ela vai se formar ali na região antártica e que traz um fenômeno chamado de friagem até a região norte, onde a gente vai ter um súbito rebaixamento da temperatura na região que normalmente é muito quente. Claro que quando a gente fala nesse rebaixamento da temperatura, a gente está falando que, por exemplo, nessa reportagem que eu coloquei para vocês, a capital lá do Acre, né, que é Rio Branco, começou o dia com temperatura mínima de 18,9 graus registrado na estação convencional lá do Instituto Nacional de Meteorologia. 18 graus é calor para nós aqui no sul? Sim, é uma temperatura super agradável. Não é que seja calor, mas é uma temperatura agradável. Para a galera que mora na região norte, já é uma temperatura mais fria, porque eles não são acostumados com temperaturas menores de 20 graus. Beleza? Vamos para o clima tropical úmido, ou também chamado de litorâneo, ou também chamado de atlântico. Depende da nomenclatura, mas o clima é o mesmo. Vai se situar, então, na costa leste do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até a porção setentrional, isso quer dizer norte de São Paulo. No inverno, se formam frentes frias e alguns dias a temperatura fica um pouco mais baixa. Em função da umidade que é trazida do oceano, ocorrem muitas chuvas nas áreas que predominam, então, este clima. Então, por ser próximo do oceano, por ser um clima litorâneo, nós vamos ter uma abundância de chuvas. Então, o índice pluviométrico pode chegar a 2.000 milímetros, 2.500 milímetros, as médias térmicas ali entre 24 e 27 graus. A gente também não tem uma grande oscilação de temperatura. E nós temos também um tipo de chuva que é chamado de chuva frontal. O que são essas chuvas frontais? São o encontro de duas massas de ar, uma quente e uma fria. Isso faz com que o choque dessas duas massas de ar causem uma chuva, que é uma chuva um pouco mais demorada, que demora um pouco mais para passar. Beleza? Clima tropical típico ou semiúmido ou continental. De novo, tem nomenclaturas diferentes porque autores diferentes, né, se referem ao clima de formas diferentes. Então, o clima tropical é um clima que ocorre na região central do Brasil, com abrangência na maior parte do centro-oeste e sudeste, bem como nos trechos do Maranhão, Piauí, Ceará e a porção ocidental da Bahia. A estação chuvosa concentra-se no verão, quando a massa equatorial continental está sobre a região. No inverno, com a atuação da massa tropical continental, a umidade diminui, então ocorre a estação seca. O que é importante que vocês lembrem sempre: o clima tropical tem como característica duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa, sendo que a chuvosa é no verão e a estação seca fica no inverno. Tranquilo? O clima semiárido vai acontecer no sertão nordestino, né? Tem alguns locais na região que é conhecido como polígono das secas. É um clima que sofre influência da massa equatorial continental e da massa tropical atlântica. São massas de ar, então, que se formam as características das massas de ar são de acordo com onde elas se formam. Por exemplo, se a massa de ar se forma em cima do oceano, ela vai ter características de trazer mais umidade. Se forma em cima do continente, tem características mais secas. Então, esse clima tem como principais características as médias térmicas elevadas, entre 27 e 28 graus. Os índices pluviométricos, isto é, a chuva, é menos de 1.000 milímetros. Na verdade, né, ela é muito irregular ao longo do ano. Chegam ali as médias de 700 e poucos milímetros ao ano. Depende muito de ano após ano.
e elas geralmente acontecem de formas muito concentradas. Isso é muito ruim, né, principalmente para quem trabalha da agricultura. Temos o clima tropical de altitude, né, típico das serras da região sudeste, a quais são diferenciadas pelas temperaturas mais baixas. Também nós temos chuvas durante o ano inteiro, mais concentradas no verão e algumas vezes bem torrenciais. Isso é muita chuva. As médias acontecem ali em torno de 17 a 22 graus e pode se aproximar, né, esse índice pluviométrico de 1.500 milímetros ao ano. Nos invernos que são mais rigorosos, podem acontecer também geadas. O clima subtropical, que é o clima do Rio Grande do Sul, na região sul como um todo, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, estamos no clima subtropical, influenciado diretamente pela massa polar atlântica. Então ela vai se originar em baixas temperaturas e nós temos também uma elevada amplitude térmica anual. Nós temos verões que são muito quentes, né, e invernos geralmente são muito frios. As nossas médias térmicas normalmente estão abaixo dos 18 graus e a sua amplitude térmica anual pode variar de 9 a 13 graus. As chuvas também vão variar, mas elas são chuvas mais bem distribuídas ao longo do ano. Nós temos a ocorrência de geadas em algumas partes. Devido à maritimidade, isto é, a proximidade com o oceano, a gente não vai ter uma oscilação tão grande de temperatura. Mas no clima subtropical pode ter até a ocorrência de neve, como já aconteceu em Gramado e toda a Serra Gaúcha. Beleza? Tranquilo? Acho que por hoje era isso na nossa aula. Até a próxima. Falou!